Olá, pessoal. Vamos voltar aqui à nossa aula, né? A terceira parte aí que nós vamos iniciar agora. Lembrando aqui, né, daquela região bonita lá em Capitólio que eu havia falado para vocês, que vale a pena conhecer. E agora, nessa próxima parte, a gente vai reforçar, né, enfatizar aí os conceitos de leucoplasia. Nessa revisão agora de 2020, né, esse grupo da OMS avaliaram, né, o último conceito sobre leucoplasia, que foi num artigo de Varnacula Surya, em 2007, e aí eles acharam que o conceito deveria permanecer, então, que não achava necessário qualquer mudança, né, nesse conceito. E esse conceito é uma placa branca com risco questionável de transformação maligna, mas uma parte muito importante, né? Todas as outras doenças têm que serem excluídas, né? Então, assim, a leucoplasia, o diagnóstico, ele é um diagnóstico por exclusão, seja na parte clínica e também na parte histopatológica, né? Então, tanto nós, na clínica, quanto patologista, né, se ele caracterizar como outra doença, deixa de ser aí a leucoplasia. E aí nós temos, né, algumas doenças que a gente tem que excluir na clínica, né? Eu diria que para vocês, principalmente líquen plano e a lesão liquenoide oral, que nós vamos falar agora. Essa lesão liquenoide oral, ela também se difere do líquen plano por não ter todos as suas características, né, todos os seus aspectos clínicos. Então, como é parecido com líquen, né, a nomenclatura aí né, ficou como uma lesão liquenoide. Então, seria uma lesão que não tem as características típicas de líquen plano, às vezes uma lesão liquenoide unilateral, né, que o conceito de líquen tem que ser bilateral, mais ou menos, as lesões mais ou menos simétricas, né, e tem que ter áreas estriadas. Então, se não preenche muito esses requisitos, né, o nome mais apropriado são as lesões liquenoides. A gente também tem aquelas lesões por contato, né, principalmente ao amálgama, onde, por exemplo, regiões de molares, que tem restaurações, às vezes até extensas, né, de amálgama, o contato da mucosa jugal com esse amálgama forma umas lesões estriadas, né, aí é muito fácil de fazer o diagnóstico que é esse amálgama. Mas a gente tem outras lesões que podem ser por drogas e a gente não sabe muito bem que droga que está causando essa lesão. Às vezes, como está falando aí abaixo, por ingestão de alimentos, algumas substâncias, né? Aqui um exemplo bem característico seria a canela, né? E um outro tipo de lesão liquenoide oral é a doença do enxerto versus o hospedeiro, que aqui também a gente consegue achar muito bem aí o fator causal, né, que é o transplante de órgãos, principalmente o transplante de medula óssea. Então, os critérios para ter o diagnóstico de leucoplasia, a gente tem que ter uma placa branca, e, em geral, essa placa branca, ela não é raspável, né? As leucoplasias, elas podem ser homogêneas quando as áreas que a gente consegue observar seja muito bem definida. Então, o caso abaixo, acho que é um bom exemplo, ó. A gente tem uma placa branca, e nessa placa branca a gente consegue observar muito bem os contornos dessa placa branca, né? A superfície um pouco, né, verrucosa, como vocês podem ver aqui, né, mas uma lesão aí branca com as bordas bem destacadas, né, bem demarcadas.
As leucoplasias não homogêneas, elas já são um pouco mais difusas, né? Então, elas podem ter áreas vermelhas e as bordas a gente não consegue delimitar muito bem. Veja o caso abaixo, ó. É uma leucoplasia extensa e a gente não consegue ter certeza qual é a extensão dessa lesão. E também, ela também tem essas áreas mais irregulares, aqui mais queratóticas, né, mais brancas, e aqui áreas mais atrofias, áreas mais vermelhas, né. Uma coisa importante, a gente tem que excluir trauma para o diagnóstico de leucoplasia, né. Se houver trauma, muito provável uma hiperkeratose friccional, onde removendo esse trauma, a gente vai, essa lesão vai desaparecer, né? Se essa lesão não desaparecer, muito provavelmente, né, a gente está aí diante de uma leucoplasia. Então, assim, nós temos que seguir muito bem esses critérios, né, clínicos, né, para excluir qualquer outra doença clínica. E na parte de histopatologia, o patologista, a mesma coisa, ele tem que excluir qualquer outra entidade, né, para ter o diagnóstico aí de leucoplasia. Então, ele é um termo clínico, né, e não implica em uma alteração histopatológica específica, então, por isso é um diagnóstico de exclusão. E os principais doenças que nós temos que excluir, como a gente já comentou aí, é o líquen, né, queratose reacional e as lesões liquenoides. A cor branca, ela é caracterizada, né, pela presença aqui da queratina, como vocês podem observar aqui, e desta acantose, que é o aumento da camada espinhosa no tecido epitelial. E aqui, uma parte muito interessante, né? É um esquema que o Van der Waal preconizou, né, para que a gente possa aí fazer o tratamento das leucoplasias, né? Então, nós temos aqui dois grupos, né? De um lado, aquelas leucoplasias que a gente tem bastante convicção, então realiza biópsia, né? Aí se tem displasia ou ausência de displasia, realiza o tratamento clínico, né? Se tiver displasia, o acompanhamento é a cada 3 a 6 meses, e se não tiver displasia, os acompanhamentos são mais espaçados, de 6 a 12 meses. E aqui, se nós não temos certeza da leucoplasia nesse lado, né? Então, se tem uma dúvida de diagnóstico, elimina a causa, uma possível causa. Se a lesão persiste, entramos de novo. E aqui, você elimina a causa. Se a lesão regrediu, pouco provável, quase certeza que não era uma leucoplasia. Casos muito bem conduzidos pelo professor Celso Lemos, né, junto com o grupo do Lelo, né, que fez o tratamento dessas leucoplasias com laser. Então, aqui vocês podem observar, ó, uma placa branca, né, aqui a gente consegue, né, de certa forma, delimitar a área bem plana, então uma leucoplasia homogênea, onde o professor Celso fez, né, a ressecção dessa lesão com laser. Aqui um outro caso também de leucoplasia, já uma leucoplasia mais extensa, né, irregular. Veja que a gente tem umas áreas mais queratóticas, como vocês podem ver aqui umas áreas mais planas, né, envolvendo aí, né, uma grande porção da língua desse paciente. E aqui, né, a delimitação da parte que ia ser removida, e em seguida aqui a peça cirúrgica. Só comentando, né, retornando um pouquinho para vocês, nesse caso, o tratamento foi feito por vaporização, aqui então foi queimado toda essa parte aqui, então é muito importante a gente realizar biópsias antes, né, porque aqui não vai ter peça cirúrgica. Aqui nós também fazemos a biópsia antes, confirma que realmente é uma leucoplasia, né, ou que não tem assim uma transformação maligna, e em seguida, né, aqui é a ressecção a laser, né, aqui sim é possível fazer a histopatologia de toda a peça cirúrgica. Então, mesmo paciente, aí com
os 7 dias de pós-operatório, 14 dias de pós-operatório, aí com 1 mês, né, e aqui na última figura aqui um PO mais tardio. Então, todos os casos aí conduzidos pelo professor Celso, pelo aluno de mestrado, que agora está fazendo doutorado, o colega Vladimir Gushken. Então, a possibilidade de transformação maligna, né? Desculpa, primeiro a prevalência, né? Entre 3 a 5% das lesões de boca, é a lesão mais comum relacionada à transformação maligna, ou seja, 85% das lesões com potencial de malignização é a leucoplasia, e tem aí maior prevalência por homens. Mais comum em adultos acima de 40 anos, né, a prevalência aumenta com a idade média mais ou menos 60 anos, né, que é a idade parecida com a idade do câncer de boca. Alguns estudos mostram que após 5 anos, né, é um tempo aí de transformação maligna. Então, muito importante aí a gente seguir esses pacientes. Obviamente que a gente segue, né, como aquele esquema do Van der Waal lá, para sempre. Aqui, o primeiro passo, né, então a gente vê uma lesão branca, né, em gengiva, a gente consegue delimitar bem, ela é lisa, né, então homogênea, fazemos a biópsia, então que não tem displasia, fazemos aí, né, o acompanhamento vitalício e os retornos do paciente de 6 meses a 1 ano. Aqui, olha o outro caso, já totalmente diferente, né, uma leucoplasia extensa, onde tem áreas em mucosa jugal, borda de língua, né, envolvendo todo o ventre de língua, assoalho de boca, estendendo para outra borda, né. Aqui, em 2010, aqui lembrando, em 2009, aqui em 2010, aí teve uma transformação maligna nessa região, nós fizemos a biópsia, foi um carcinoma in situ, fez a ressecção, ó, aqui o acompanhamento em 2012, 2013, em 2014, 2015, o paciente fumante, ó, veja que é um paciente que tinha um problema psicológico muito forte, não conseguia parar de fumar, né, então a gente observa aí uma pigmentação muito grande aí, né, dos dentes, né, por nicotina. Ele desenvolveu um outro carcinoma, também bem superficial, foi tratado e esse paciente se encontra bem, né, que é a última foto que eu tenho desse paciente. Mas ele ainda está bem, né, ele, apesar de ter tido 2 tumores, né, nesses 12 anos aí de acompanhamento, né, ele faz o controle regularmente e ele está muito bem. Aqui um outro caso de uma outra paciente que também tinha uma lesão branca em borda de língua, mas tinha essa área mais avermelhada, então a gente, em geral, faz a biópsia nessas áreas mais vermelhas, né, podemos fazer até mais biópsias nessa paciente, né, ela também tinha áreas em mucosa jugal, e aí sim, né, já mostrando aqui uma displasia moderada, né, ou parte do epitélio já muito displásico, né, bem afetado aí pela leucoplasia. E aqui já um outro caso mais simples, né, em gengiva palatina, mais uma vez uma leucoplasia homogênea, envolvendo toda a região de palato, e aqui após a ressecção, o paciente bem, sem qualquer alteração. Esse é um artigo, uma revisão sistemática com meta-análise, né, dos últimos 5 anos, né, sobre a transformação maligna de leucoplasia. Um grupo muito forte, né, a doutora Aguirre, da Espanha, o Varnacula Súria, novamente, é um pesquisador do King's College, na Inglaterra, e a Irene, uma aluna, se eu não me engano, de doutorado lá no País Basco, né, junto com a doutora Aguirre aí, nesse artigo bastante interessante, artigo atual, como vocês podem ver, né, artigo recente, agora de 2011. Então, eles avaliaram aí, inicialmente, 2.800 artigos, né, para chegar aqui, né, separando aí num total de 24 artigos.
E como conclusão, eles encontraram que o índice, né, de transformação maligna é 9,8 de todos os artigos aí que apresentaram esses dados na literatura nesses últimos 5 anos, né? Então, aproximadamente 10% das leucoplasias, elas têm transformação maligna. E o que foi mais importante nessa transformação maligna? Pacientes, né, acima de 50 anos, mulheres, né, as leucoplasias envolvendo a língua e aquelas que tinham o subtipo clínico, né, não homogêneo, e também que havia aí a presença de displasia epitelial. O tamanho da leucoplasia, a extensão dela, parece não ter tido aí um papel importante na transformação maligna, e se o paciente fumava ou fazia uso aí de bebidas alcoólicas. Então é isso, pessoal. Aqui, recentemente, eu tive lá na Serra da Canastra, como vocês podem ver lá no fundo, né? Esse platô muito bonito, estava um dia bastante frio, agora em julho. Também uma viagem aí muito gostosa, e eu recomendo para todos vocês aí. Então, essa era a terceira parte da nossa aula, e eu vou parar a gravação aqui, e aí a gente já vai começar a quarta parte em seguida. Até daqui a pouquinho. Um abraço.